Bom, continuando, gente, então aqui, nesse sentido de suplementos, vocês vão receber essa visita, essa orientação, tá? Eu coloquei ali essas duas opções, mas são inúmeras fórmulas para vocês utilizarem em todos os sentidos aí para esses pacientes, tá? Para esse grupo. No sentido dos idosos, que é um outro grupo que necessita de suplementação. Bom, então aqui o que acontece, né? No idoso, acontecem mudanças fisiológicas no sentido da questão óssea, né? A questão muscular, gastrointestinal, até do paladar, né? Da língua, das papilas ali, tudo é modificado, né? O próprio metabolismo, ele funciona de uma maneira mais lenta e acaba que também o idoso tem muito problema no sentido também de hidratação. Eles já tomam muitos medicamentos, então tem aquela questão de alteração de absorção por causa da questão da interação medicamentosa, né, que a gente já até comentou aí, interação droga e nutriente. Tem interferências de predisposição genética, muitos deles já têm até o desenvolvimento de diversas doenças, como a hipertensão arterial, diabetes e problemas cardiovasculares, entre outros. Acontece também muito em idoso desordens mentais e inatividade física, no sentido aqui até de depressão, Alzheimer, Parkinson, são muito comuns no idoso, e isso pode sim ser devido à questão da predisposição ou questão de ingestão mesmo de alimentos que causam essa proteção cerebral, como por exemplo o complexo B e ômega 3, tá? E no sentido aí de inatividade física, muitos acabam sendo impossibilitados mesmo devido às vezes a questões de coluna, podem estar comprometidos aí, por exemplo, na lombar ou de força mesmo por causa do catabolismo proteico, do músculo ali, né? Da degradação mesmo muscular. E eles não têm essa disposição para conseguir fazer uma atividade física que seja interessante para esse equilíbrio do organismo, tá? Condições socioeconômicas, então muitos idosos às vezes, os idosos atualmente, né, gente, eles recebem apenas ali a aposentadoria, que às vezes é um salário mínimo, que mesmo que alguns tenham até uma casa própria, mas não é suficiente para a alimentação. A gente sabe que a alimentação mais completa, com medicamentos, suplementos, assim, sabe? Fica difícil para a gente ter esse controle, né, financeiro para essa pessoa. Às vezes fica inviável. E aí por isso que eles acabam tendo essas desordens, tá? E condições médicas também, como eu falei, no sentido de doenças e de medicamentos, aí acaba que interfere essa redução da ingestão proteica, não só proteica, mas de outros macros também, né, e micros principalmente. Mas no caso aqui de degradação muscular, acontece mais realmente devido à ingestão baixa aí de proteína. E aí esse aumento de necessidade de suplementação proteica, principalmente nos idosos, ela é considerável urgente, ok? Então, esse aumento aí da necessidade proteica vem de situações como ali da sarcopenia, do catabolismo, e às vezes o catabolismo acontece devido a alguma doença, a menor biodisponibilidade ou disponibilidade pós-prandial de aminoácidos, ou em relação a questões gastrointestinais mesmo, iniciando do trato gastrointestinal da própria boca, né? Às vezes a cara dentária, esse idoso não tem de uma maneira completa, o próprio uso da prótese, né, pode atrapalhar. Então, assim, tem vários mecanismos que podem interferir negativamente
para essa melhor disponibilidade do alimento, principalmente no sentido de proteína, tá? Porque algumas proteínas, principalmente de origem animal, elas são um pouco mais difíceis para você conseguir digerir, ainda mais que não se inicia na boca, né? Se inicia no estômago. E a redução da perfusão muscular. Aí aqui até trouxe um artigo, aí eu resumi mais ou menos aqui, que são o consumo aí de proteína, a ingestão de proteína nos idosos, no sentido de recomendação, né, o que seria adequado aí acima de 65 anos. Então, idosos saudáveis é recomendável uma dieta que inclua de 1,0 a 1,2 de proteína por quilo de peso, tá? Você vai fazer esse cálculo. E aí são para idosos saudáveis. Para idosos com alguma doença aguda ou crônica, é 1,2 a 1,5. A gente aumenta aí mais, tá? Porque tem todo um estresse metabólico, uma inflamação que necessita aí de um aporte de proteínas mais completo e maior, tá? Micronutrientes e doses para que os nutricionistas aí nós possamos prescrever. Então a gente tem que, como vocês sabem, seguir a regulamentação da Anvisa e seguir aí as DRIs, obedecendo a RDA, a AL e a UL, né? E tem que ser sempre, como a gente já viu, diante das tabelas, diante dos ciclos de vida aí das faixas etárias, as recomendações, se for para gestante, se for para idoso, né? A gente tem que seguir no sentido geral, mas aqui como a gente está falando de idosos, né? A gente tem que respeitar aí essa faixa dividida aí também. Aqui no sentido, por exemplo, tanto para bariátrico, tanto para idosos, a gente consegue encontrar mais essas fórmulas possíveis aqui para serem utilizadas, porque no atleta às vezes sim pode ser cápsula, mas às vezes na maioria das vezes é o pó, tá? Que a gente utiliza mais. No bariátrico aqui que a gente utiliza mais o líquido ou cápsulas mastigáveis, eu por exemplo passo muito essa cápsula mastigável para os meus pacientes. Por exemplo, atualmente o que eu estou prescrevendo aqui para os meus pacientes bariátricos que você encontra no mercado é a ABC Plus. Tem a Maximus também, que são cápsulas mastigáveis e que está com um preço interessante no mercado, tá? No sentido de polivitamínicos. E também tem assim, sabe, hoje em dia no mercado, né? Tem essa coisa de para mulher, para homem, sabe? Mas assim, se fosse possível, o que eu acho mais interessante é a gente mandar manipular. Só que às vezes pode ficar mais caro ou mais complexo para o paciente, tá bom? Mas assim, a cápsula normal, assim, né? Vocês vão aprender isso ainda. Tem cápsula vegetal, tem cápsula de tapioca, mas depende do ativo, tá? Então nem todo ativo pode ser colocado em determinadas cápsulas. Tem aqui que é melhor para ser digerida, que são as que ajudam uma melhor disponibilidade ali no sentido do intestino, tá? E aí assim, essas cápsulas elas podem ser um pouco mais, mesmo que tenha várias no mercado aí, mas elas podem ser um pouco mais inviáveis para os pacientes, dependendo da situação, igual no caso do idoso, no caso do bariátrico. Eles não entalam muito, sabe? Eles não têm muita saliva, então fica difícil engolir, às vezes, um comprimido que, na maioria das vezes, para caber todo aquele ativo que a gente precisa, aquelas vitaminas e tudo mais, fica muito grande a cápsula. Às vezes a pessoa tem que tomar 2, 3 cápsulas, entendeu? Para atingir aquela necessidade. Mesmo que a gente distribua, né, em horários, por exemplo, almoço, que fica mais fácil, que tem a refeição junto, mesmo assim fica um pouco inviável para o paciente. Por isso que eu passo bastante a mastigar. O líquido é horrível, né, gente? O sabor. Tem uns aí que estão melhorando no mercado, mas assim, complicado. Eu, por exemplo, na minha infância, tomei muito aquele óleo de fígado de bacalhau,
tomei muito elixir de inhame, acho que o pessoal aí também já tomou o biotônico Fontoura, né? Isso aí é mais conhecido. Mas assim, a gente sabe que adere muito sabor, assim, amargo, né? E pode ser pior para o paciente aderir ao tratamento. E aí a melhor forma, no sentido de absorver nutrientes, a gente sabe, como eu já repeti, é uma alimentação equilibrada e adequada. Não adianta viver ali de suplemento e achar que aquilo dali é um milagre que vai resolver, porque acontece muito, tá? Muito paciente acha que, eu tô tomando suplemento, então não preciso aqui ficar comendo verdura, não preciso ficar me preocupando tanto com proteína, né, e tal, mas a gente sabe que a prioridade é a alimentação. Então, suplementar quando for necessário, tá, galera, pessoalzinho do meu coração? Se tiverem dúvidas, gente, por favor, pergunta pra mim, me manda no e-mail, me manda no fórum, tá, que eu vou responder com todo o amor e todo o carinho, sim, porque eu gosto que a pessoa fica ali interessada, né, se alguma forma ali que eu falei não ficou clara, ou, sei lá, né, às vezes acontece de eu explicar de uma maneira que possa ter sido incompleta para algumas pessoas, porque às vezes eu explico, né, tem muita coisa que está vinculada com outras matérias, e aí às vezes eu acho que vocês já têm essa compreensão e às vezes não tem, né, porque a gente esquece mesmo as coisas, né, ou talvez aquela matéria não teve aquele assunto, mas vocês têm que perguntar direto para mim, por favor, tá, que aí a gente vai fazer da melhor maneira possível, tá? Um abraço para vocês.